noite, gente. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. E todos estejam sob a proteção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, Deus de maravilhas, por tua misericórdia, Senhor. Trabalha em nossas vidas, meu Pai. Nessa noite, concede-nos a tua luz, para que tenhamos correto entendimento da tua palavra, meu Pai. E fala aos nossos corações, meu Deus. Fala, meu Pai, às famílias. Fala, meu Pai, aos que estão errando, meu Pai, e não vivendo a santificação em família. Meu Pai, fala com todos, meu Deus, que estão separados, que estão buscando, meu Pai, uma nova vida familiar, meu Pai, que sejam orientados pela Tua Palavra. Envia, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, e edifica a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Gente, então na semana passada, na terça-feira passada, nós não tivemos a live, porque eu não estava bem. Aliás, eu tive alguns sintomas desse novo Covid aí, sabe? E eu não passei bem o dia, não consegui preparar a live, e na hora da live também eu já não estava bem. Estava melhor, mas não estava bem e também não tinha me preparado, né? Como eu tenho um problema de memória, às vezes eu tenho que fazer um esboço previamente, né? Para não ficar meio perdido na hora, por causa do meu problema de memória. Aliás, na terça-feira retrasada, né, nós estudamos uma live com o título Sejamos Santos na Família, parte 3. Então hoje nós temos Sejamos Santos na Família, parte 4. Amém? Glória a Deus. Gente, muitos casamentos e muitas famílias, inclusive no nosso meio, né? Tem acontecido muitos descasamentos, muitos divórcios, casamentos mal sucedidos, e aliás eu também fui vítima dessa situação, né? Mas quer dizer que mesmo dentre evangélicos, há casais, há pessoas sofrendo destruição de casamentos, né? Mas por que isso acontece? A maioria dos casos é porque falta conhecimento. Falta conhecimento de coisas da vida, principalmente falta conhecimento dos preceitos divinos, que ajudam as pessoas nos relacionamentos conjugais e familiares. Aliás, os preceitos divinos são excelentes para o nosso contato com Deus, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento onde quer que seja, e na vida familiar, conjugal e familiar, né? Então veja só, no livro de Oséias, para quem não sabe, é um livro do Velho Testamento. Então no livro de Oséias, do capítulo 4, versículo 1, quem está procurando, quem não tem Bíblia, procura no Google, escreve Oséias, S depois do O, Oséias, né? E você acha a página do capítulo 1, aí aquele número maior, depois por ele você vai até o capítulo 4. Os númerozinhos pequenos são os versículos. Então no livro de Oséias vamos ler Oséias capítulo 4, versículo 1. Boa noite, apareceu muito rápido e desapareceu, eu não vi quem entrou. De qualquer forma, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Missionária Heloísa Calone, seja bem-vinda. O Senhor esteja contigo e com a tua casa. Amém? Então, Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Quer dizer, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então veja só, aqui a palavra está dizendo que o Senhor Deus tinha uma contenda com o povo, né? Por quê?
o povo não vivia segundo a verdade de Deus, né? Não havia benignidade, né? Quer dizer, o povo não estava se santificando, né? Então, mas por que não estava? Porque faltava o conhecimento de Deus. Então, eles estavam afrontando ao Senhor nosso Deus. Então, o Senhor diz pela boca do profeta que ele tinha uma contenda com os moradores da terra, né? Se ele tinha uma contenda com os moradores da terra porque faltava verdade, benignidade e conhecimento de Deus, então, hoje em dia, isso também acontece. E pior, acontece inclusive no meio dos cristãos, né? Pessoas sem nenhum conhecimento de Deus, e por falta de conhecimento, muitas vezes nós erramos, né? Uns erram mais, outros menos, mas o conhecimento nos leva a viver no temor a Deus e também, muitas vezes, nos livrar de situações, de provas que Deus não mandou para nós nessa vida, né? E por falta de conhecimento, muitas vezes nós nos avocamos para nós provas que nós pensamos que é Deus que mandou e não foi Deus que mandou. Deus não mandou e nem queria que a gente passasse certas provas, sofrimentos e prejuízos. Mas por quê? Por falta do conhecimento. De repente, se tem conhecimento de muitas coisas, mas de repente vem uma situação na vida da gente que a gente não adquiriu, faltou conhecimento para aquela situação, então, de repente, as pessoas acabam errando, né? E aqui, como o assunto é santificação na família, então muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa acaba cometendo erros que levam à destruição do casamento, né? E quando há filhos, consequentemente, né, os filhos também sofrem as consequências, né? Então, do modo que está escrito no mesmo livro de Oséias, capítulo 4. Aí, no capítulo 4, Deus fala, antes do versículo 6, Deus fala de uma situação de muitas coisas, muitos erros do povo, inclusive do povo de Israel, né? Que era o povo, que era chamado o povo de Deus. Então, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então veja só, quer dizer que a falta de conhecimento causa destruição. A falta de conhecimento, principalmente das coisas de Deus, causa destruição na vida de pessoas, causa destruição de casamento, causa destruição de famílias, causa destruição de muita coisa nessa vida, né? De negócios. E, aliás, a falta de conhecimento está destruindo o Brasil, né? A falta de conhecimento da palavra de Deus e a falta de conhecimento de política, né? A maioria do povo desconhece, muitos até desprezam tanto uma coisa como a outra, mas tanto uma como a outra tem a ver com a nossa vida aqui. E o conhecimento de Deus, dos preceitos de Deus, da divina palavra, tem a ver com a vida que nós vamos ter depois da nossa morte, né? Depois do juízo. Para onde é que nós vamos? Se nós vamos para o céu ou vamos para o inferno, né? Então, muita gente sofre, né, de falta de conhecimento dos preceitos, dos mandamentos, dos conselhos do Senhor nosso Deus. E, aliás, eu estou decepcionado com a igreja do século XXI, porque eu vejo que não está havendo mais ensinamento de confrontação ao pecado, não há contestação de pregação contestando o adultério, a fornicação e muitas outras coisas que nós humanos cometemos. E, em virtude disso, não são poucos os desviados, não são poucos os casamentos destruídos. E, bom, então, muitas vezes por falta dos conselhos do Senhor nosso Deus, que estão na Bíblia Sagrada e que devem ser pregados, ensinados, né? Então, é verdade que existe muito casamento de ímpios, muito bem-sucedidos, né? Mesmo de pessoas altamente perversas, tem casamentos bem-sucedidos, famílias bem-sucedidas. Eles são bem-sucedidos financeira e economicamente, e há entre eles comunhão, harmonia, sendo pessoas más, né? E, bom, o caso é que a vida
A vida de cada pessoa é única. A vida de cada pessoa é única. Mesmo dois gêmeos, sabe aqueles gêmeos chamados gêmeos univitelinos? Aqueles gêmeos que quando um olha para o outro, até pensa que está olhando no espelho, de tão iguais que são, aparentemente iguais, mas o gênio deles não é exatamente igual, os pensamentos não são os mesmos, cada um tem sua natureza, e as coisas não acontecem na vida com a mesma coisa que acontece ao outro, a não ser quando os gêmeos são aqueles gêmeos chamados chipófagos. Gêmeos chipófagos são aqueles que nascem grudados, duas, três pessoas num corpo, né? Então nesses até que certas coisas acontecem do mesmo modo, porque eles estão duas pessoas num corpo só, duas cabeças no mesmo corpo. Mas quanto aos gêmeos normais, eles são diferentes e as coisas acontecem diferentes. Muitas vezes um está para um lado, outro está para outro. De repente, às vezes, por milagre, escapa de um acidente, vamos supor, de um atropelamento. Mas isso não aconteceu ao outro gêmeo onde ele está. Então, cada um de nós, né? Cada pessoa é única, né? Não acontece com todas as pessoas as mesmas tentações. Não acontece com todas as pessoas as mesmas tentações. Ainda que eu tivesse um irmão gêmeo absolutamente parecido comigo, que só meu pai e minha mãe, ou talvez um cônjuge poderia, com o tempo, ver a diferença, ainda assim as coisas não aconteceriam iguais no andamento da vida, né? Não acontece com todas as pessoas as mesmas tentações, não acontece, por isso, já que não acontecem as mesmas tentações, as pessoas não caem nos mesmos pecados. Como as coisas não acontecem igual para um e para outro, então, aí as pessoas vão crescendo, cada um tem um temperamento, um gênio, né? E a sorte de um não é igual ao do outro, né? Não acontece com todas as pessoas os mesmos imprevistos. Se fosse assim, a humanidade não existiria, porque quando acontecesse um acidente de morte com um ser humano, né, estaria ao mesmo tempo acontecendo com todos, mas nós vemos que não é dessa maneira, né? Não acontece com todas as pessoas os mesmos imprevistos. Nem todas as pessoas passam pelas mesmas aflições, né? E, aliás, nas aflições parecidas, aparentemente idênticas, cada pessoa reage de um jeito, de acordo com a sua natureza, né? O seu temperamento e de acordo com o conhecimento. Cada pessoa é uma vida, é um destino, né? E muitas coisas acontecem de modo diferente para cada um e para cada uma, né? Tem a mente diferente das demais, de forma que as reações das adversidades são diferentes e os acontecimentos são pessoais e intransferíveis. Eu não tenho medo, aliás, eu não tenho que beber todos os cálices, doces ou amargos, nem você. Você não tem que beber todos os cálices, doces ou amargos, que outras pessoas bebem, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada um de nós tem a própria vida, né? Então, cada um de nós tem seu cálice e aí ninguém muitas vezes vai tomar o cálice amargo que o outro já tomou, já bebeu, está bebendo ou vai beber, e vice-versa, né? Então, há muitos desses casais que se separam, que se divorciam, que até foi um caso que se passou também comigo, né? Há muitos desses casais faltam conhecimentos, né? E pelos caminhos da vida lhes faltou conhecimento, porque lhes faltou quem acrescentasse a eles conhecimentos, né? Muitas vezes conhecimentos que em dados momentos de sua vida faria muita diferença, em momentos de decisão, a pessoa não contou com quem lhes ensinasse, não teve uma oportunidade, não veio às mãos daquela pessoa um livro que desse aquele ensinamento. Muita gente nem lê nada, não lê nem bula de remédio,
não lê nem letreiro na rua, então ficam em deficiência de conhecimento, né? Em famílias desestruturadas e sem conhecimento, principalmente dos preceitos sagrados de Deus, muitas pessoas não recebem a devida e personalizada bagagem de conhecimentos que necessitariam no decorrer da vida. E não são poucas as pessoas, né, que nascem, crescem, ficam adultas, né, e muitos conhecimentos que deveriam receber dos pais, da família, dos irmãos mais velhos, não recebem. E outros faltam conhecimento, mas porque não querem conhecimento. Tem muita gente que não quer conhecimento. Aliás, talvez você já viveu isso, como eu disse, tanto no assunto da evangelização da palavra de Deus, como no assunto de política. Certamente você já tentou mostrar, ensinar a verdade a pessoas que elas não quiseram ouvir. Elas não quiseram ouvir, elas não querem ter o conhecimento, né? E então muita gente fala, eu não voto em ninguém. Eu não voto em ninguém. Quer dizer, a pessoa não vota em ninguém, por quê? Porque ela não sabe em quem votar, porque ela não quer conhecimento, ela não se preocupa de adquirir conhecimento e rejeita o conhecimento quando alguém tenta passar para ela, né? Então, há muitas pessoas que acham-se muito sábios de si mesmos e por isso procedem como aquelas pessoas de Israel mencionadas em Oséias no capítulo 4, né? No versículo 6, como aquele povo de lá procedia, o povo daquele tempo procedia, né? Rejeitavam o conhecimento, né? E viviam fazendo um sem número de coisas que aborrecia a Deus, que desagradavam a Deus. E o Senhor Deus disse que tinha uma contenda contra eles, quer dizer, ele estava a ponto de exercer um juízo sobre eles, um castigo, um tratamento, por causa do que eles faziam, né? E por que eles desonravam a Deus? Porque eles faltavam conhecimento. A própria palavra de Deus afirma isso, né? Há pessoas... Vilela, corretor, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Há pessoas que apontam os dedos e acusam pessoas que tiveram seus casamentos mal sucedidos. Tem gente que fala mal, fica falando mal de quem teve um casamento ou mais de um casamento que não teve sorte, né? Ou por erro próprio, ou por erro da outra pessoa. E aliás, eu tenho visto uma coisa: mesmo duas pessoas boas, de bom temperamento, de bons comportamentos, muitas vezes o casamento não dá certo, por algum motivo não dá certo. Aliás, uma coisa muito corrente na humanidade, isso não é de hoje, há séculos, muitos casais são destruídos, muitas famílias são destruídas à custa de obras de feitiçaria, de magia negra, obras malignas. Pessoas que por motivo de vingança, ou de simples maldade, ou de inveja, né, ficam fazendo essas obras malignas contra outras pessoas e destrói a vida das pessoas. Às vezes não destrói só o casamento e a família, destrói a saúde, a vida econômica. Então, né, mas há pessoas que de repente, pessoas bem casadas, quer dizer, bem casadas sim, porque deu sorte de arrumar uma mulher, né, que deu certo com ele, né, ou ele deu certo com ela, então eles deram sorte e vivem em harmonia. Mas talvez ele não viveria, você não viveria essa mesma harmonia se você se casasse com uma outra pessoa. E nem todas as pessoas você fica conhecendo como elas são no tempo do namoro e do noivado. Muitas você fica sabendo exatamente como elas são quando você está convivendo com ela dentro de uma casa e dormindo na mesma cama. Aí de repente você, mulher ou homem, aí você tem a sensação que você está dentro de uma jaula junto com uma onça. Muitas vezes você tem a sensação de que você se meteu numa jaula junto com uma onça, né? E aí você quer sair, né? Então, há pessoas assim, né? Há pessoas assim que apontam os dedos,
acusam, né? Pessoas que tiveram casamentos mal sucedidos, né? Falam coisas perversas, insinuam que tais pessoas são pessoas más, ruins, né? Não se dá com ninguém, não sei o quê, e muitos falam muita coisa, né? Ora, se pensas que estás de pé, né? Ainda que estejas mesmo de pé, cuide para que não caias, né? Então veja 1 Coríntios, 2º Testamento, mais ou menos no meio do Novo Testamento. 1 Coríntios, quer dizer, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Eu gosto de repetir porque às vezes a pessoa está procurando e quando acha o livro, não sabe mais qual o capítulo que a gente falou, ou qual o versículo. Então é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então vamos ler. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, você que teve a sorte, tem a sorte, né, de ter uma esposa que se dá bem com você, você se dá bem com ela, existe paz na vossa casa, não aponte o dedo, hein? Não aponte o dedo. E cuide-se para que não caia. Observa os mandamentos, olha para a palavra de Deus, olha para Jesus, ora e vigia. E cuidado com a língua, porque muitas vezes a pessoa acaba tendo que pagar a língua, né? Bom, do dia de amanhã, só o Senhor Deus sabe, né? Só o Senhor Deus sabe o que cada um de nós, ou cada um dos nossos filhos e filhas vão passar amanhã. A gente não sabe do dia de amanhã. Então temos que ter cuidado com a língua, né? Você, com os seus, são uma família unida, vivem em perfeita harmonia, né? Mas como são seus filhos, suas filhas, respeitam os mais velhos, são humildes, cordiais, dão valor à palavra de Deus. Quando eles estão na igreja, como é que eles ficam? Eles ficam observando, ouvindo, dando ouvido ao pregador, à palavra de Deus, ou ficam completamente envolvidos num bate-papo? Ou saem lá para fora para conversar lá fora durante a pregação da palavra de Deus, né? Ou são daquelas pessoas que discriminam todo mundo, discriminam quem não pertence à panelinha. Bom, então, quem assim procede é porque não lhes foi ensinado o temor a Deus em todo lugar. Nós devemos ter temor a Deus em todo lugar, dentro e fora da igreja, dentro e fora das nossas casas, no meio dos santos e no meio dos justos, e principalmente dentro da casa de Deus, sobre o altar da casa de Deus, e mais ainda nos cultos de ceia do Senhor. Porque inclusive está escrito que aquele que tomar a ceia do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, principalmente na igreja, principalmente no altar, quem sobe ao altar, e mais ainda nos cultos de ceia do Senhor. Porventura não será que a sua família pela qual você subestima os outros e aponta o dedo? Para quem teve união conjugal mal sucedida, não são daquelas pessoas que entram na igreja, né? Passam por todo mundo como se fossem invisíveis, né? De repente a pessoa acusa quem está sozinho, quem está sozinha, quem teve um casamento mal sucedido, mas olha a vida do outro, da outra que teve um casamento mal sucedido, mas não olha o procedimento dos próprios filhos. Como é que são seus filhos, suas filhas? Quando entram na igreja, cumprimentam quem está na porta, cumprimentam quem está na recepção, ou entra com o pescoço duro e não enxerga ninguém, a não ser os amiguinhos e amiguinhas depois, né? Então, precisamos ensinar, pelo menos quem tem os filhos criança, você tem que ensinar hoje. Você está na igreja hoje, você teve o privilégio, talvez até nasceu em família evangélica. Não é o caso de muitos, como eu, por exemplo.
muitas horas, no meu coração, eu gostaria de ter conhecido a palavra de Deus, pelo menos na minha juventude, mas eu não tive esse privilégio. Eu vim começar a conhecer a palavra de Deus com 50 anos. Mas você, crente ou descrente, você católico ou evangélico, você sem religião, começa a ensinar a palavra, os preceitos de Deus para os seus filhos agora, antes que eles cresçam, né? Antes que eles cresçam, porque depois que eles crescem, muitas vezes eles acham que principalmente você, principalmente eu, que a gente se converteu, os filhos já estavam praticamente criados, né? Muitas vezes não aceitam, né? Você procura ensinar, eles dizem, eu já tenho minha igreja, eu tenho minha religião, e não quer ouvir, né? Não ouve, né? Então, mas, de qualquer jeito, nós precisamos procurar, tentar ensinar. Mas você que tem seus filhos criança, estão sob o seu teto com você, crescendo, né? E estão naquela situação, né? Como o Senhor Jesus falou, apacenta meus cordeirinhos, então você tem que apacentar os cordeirinhos que são dos seus, mas são do Senhor Jesus também. Tem que ir ensinando a palavra de Deus a eles, né? Precisamos ensinar porque ensinar a santificação antes que cresçam, ou antes que morram, né? Pois sem santificação ninguém verá a Deus, isto é, ninguém será salvo. Talvez seus pais não lhes ensinaram as doutrinas de Deus, inclusive no tocante ao casamento e família, porque eles não receberam tal conhecimento. Os meus pais também não tinham grande conhecimento. Quando eu nasci, a minha família, meus pais moravam na roça. Quer dizer, eles vieram para a cidade já com uma certa idade, a minha mãe logo ficou doente mental. Então, infelizmente, eles não me passaram muito conhecimento que eu precisava, né? Além disso, meu pai também era sempre doente, atormentado por enfermidades, né? Mas se você tem os seus filhos com você, começa a aprender a palavra de Deus junto com a sua família, faça cultos no lar com louvor, adoração a Deus e estudo da divina palavra, né? Então talvez seus pais não lhe ensinaram, porque eles também não receberam. E em algum lugar dos evangelhos, o Senhor Jesus, está escrito que o Senhor Jesus disse, ninguém dá o que não tem. Eu também não dei ensinamentos do Senhor Deus aos meus filhos, ao meu filho e à minha filha, porque eu também não tinha. Mas se você tem seus filhos, criança, adolescente, ensina enquanto é tempo. Do amanhã só Deus sabe, né? Porque a maioria dos filhos, como é o caso dos meus, né? Quando os pais não lhes ensinam enquanto eles crescem, porque os pais não conhecem a divina palavra, aprendem outros caminhos com outras pessoas. E depois, quando os pais querem trazê-los para Deus, parece para eles que os caminhos indicados por amigos são melhores do que os caminhos santos do Senhor que os pais querem que eles vivam, né? Caminhos que levam à salvação, mas parece para eles que não tem sentido o que os pais estão fazendo, estão vivendo e ensinando. Ao contrário dos outros caminhos que levam à perdição, né? Levam à perdição aqui e à perdição eterna. Então muitas vezes as pessoas não querem saber, rejeitam o conhecimento da palavra, né? Então aproveita e ensinar enquanto seus filhos estão crianças ou adolescentes ou jovens. Então, conforme o livro de Provérbios, né, no capítulo 14, versículo 1, está escrito, né, as mulheres competem procurar adquirir e aumentar o conhecimento, para não destruir a própria casa e sim edificá-la. Porém, aos homens compete mais ainda, né? A palavra diz para as mulheres serem sábias, né, para não destruírem a própria casa. Mas também nós precisamos do conhecimento para também nós, homens, não destruirmos a nossa própria casa, não destruirmos o nosso casamento, né? Infelizmente, eu comecei a conhecer, realmente adquirir conhecimento muito tarde para certas coisas.
Nós lemos Oséias capítulo 4, versículo 1. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, na parte B, na segunda parte do versículo, então está escrito: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja só, e a palavra diz que o homem é o sacerdote do lar. Só que o homem precisa adquirir esse conhecimento de que ele é sacerdote do lar, de preferência na juventude, antes de se casar. Mas são poucas as pessoas que adquirem esse conhecimento, e são poucas hoje em dia as igrejas que estão ensinando essas coisas, né? Então, aqui Deus fala, né, de um homem que era para ser sacerdote, mas ele não se incomodou de adquirir conhecimento, ele desprezou o conhecimento, né? E então Deus também fez o mesmo com ele. Deus o rejeitou, né? E ainda também aos filhos, né? Porque uma vez que ele não adquiriu o conhecimento para ser uma pessoa de Deus, para ser um servo de Deus, certamente também não ensinou aos filhos. Então os filhos não viviam no temor a Deus, os filhos não obedeciam os preceitos de Deus, os filhos também desprezavam, porque o pai conheceu, mas desprezou, e os filhos não receberam. Então aproveite essa ocasião para aprender essas coisas que lhe digo, né? Pois hoje em dia são poucos os pais e poucas as igrejas que se empenham em preparar as pessoas para o reino dos céus, para aquele encontro com o Senhor nosso Deus. São poucos os pais e poucas as igrejas, né? Quando um casal é empenhado no reino de Deus, no reino dos céus, há maior possibilidade do casamento ser bem sucedido. A família viver e morrer em santidade e ganhar o reino dos céus, né? Mas quando o casal não se empenha, e às vezes um se empenha, mas o outro só atrapalha, então a santificação da família fica comprometida e de repente pode ir alguém, ou talvez todos, né, para o fogo eterno, né? A maioria dos casamentos desfeitos foram desfeitos porque um dos cônjuges não vive a vida a dois conforme as Sagradas Escrituras, ou nenhum dos dois. Às vezes é um dos dois que despreza as Escrituras, e às vezes é os dois. Às vezes até conhece, mas não obedece. E a palavra diz que Satanás está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, né? Também a palavra diz no texto aos casais da família que é para a gente não dar ocasião ao diabo. Se você despreza as Escrituras, só em desprezar a palavra de Deus, não se empenhar em conhecer, ensinar em casa, estudar com a família, você já está dando ocasião ao diabo. E o diabo não perde ocasião. O Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele rouba, mata e destrói tudo que você deixar, né? Então, uns não vivem conforme as Escrituras porque não receberam conhecimento, né? Principalmente das orientações e preceitos de Deus que salvariam o casamento, salvariam a família se esses preceitos forem desobedecidos. Só que as pessoas não receberam. Muitas pessoas, como foi o meu caso, por exemplo. Outras porque receberam tais conhecimentos, mas não dão valor, né? A maioria dos erros que impedem uma pessoa de viver como bom cônjuge, a maioria das pessoas, a maioria dos erros que impedem a harmonia de uma pessoa com o seu cônjuge, também impedirão tal pessoa de ser levada pelos anjos ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, no dia do arrebatamento dos salvos. Então, melhor cuidar do casamento, que a destruição do casamento também pode causar a perdição para pessoas da família. Então, tantos casais casados quanto pessoas que precisam se casar, ter família diante do Senhor nosso Deus e ainda alcançar a salvação, se empenhem em conhecer os preceitos do Senhor, sem demora.
sem demora, se empenhe em conhecer e obedecer e ensinar os preceitos do Senhor. Aliás, no tocante a ensinar os preceitos do Senhor, assim que a igreja existe até os nossos dias. Porque ainda antes do Senhor Jesus, já os profetas ensinavam os filhos. Sentavam com os filhos, faziam orações e estudavam, ensinavam a palavra de Deus, os pais. No tempo da igreja, no começo da igreja, foi assim também. Mas isso foi se perdendo com o tempo, né? Isso foi se perdendo com o tempo. E hoje em dia, quem quiser mesmo conhecer, se santificar, se preparar para o encontro com o Senhor Jesus, e de quebra ter um casamento, uma família abençoada, tem que pegar a Bíblia e estudar, se empenhar em conhecer a palavra de Deus. É como está no livro de Oséias, né? No mesmo livro que a gente estava, né? No capítulo 6, versículo 3, né? Oséias, o capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer, conhecer ao Senhor não quer demais. Até porque, enquanto nós estivermos aqui nessa vestidura de carne, nós não vamos conhecer muito dele, por mais que a gente se empenhe. Mas ele se agrada que a gente se empenhe em conhecer as Escrituras. Como é que nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos o Senhor mediante ouvir a palavra de Deus, mediante ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras, a palavra de Deus, falar com Deus, orar a Deus, né? Então a palavra nos diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Se você conhece e prossegue conhecer, obedecer e amar o Senhor, buscar o reino dos céus, então ele virá a ti como uma chuva serôdia, né? Uma chuva que rega a terra sem destruição, né? E a chuva temporã, que é a chuva no tempo certo. Amém? Então paramos por aqui. Eu agradeço a Deus pelas nossas vidas, de todos que estão vendo. Agradeço também pelos que verão depois, né? Que vão ver depois. Tem pessoas que gostariam de assistir, mas estão em outras igrejas, né? E hoje lá tem culto, nesse mesmo horário, que também começa às 20 horas. Mas a todos que veem e a todos que verão, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas eu te peço que compartilhe, não só compartilhando essa live, você fale dessas coisas, estude a palavra de Deus, reveja essa live. Há pessoas à sua volta precisando desse conhecimento que você recebeu agora. Talvez você não recebeu esse conhecimento agora, você já estava careca de saber até mais do que eu, mas agora nós estudando esse momento, tendo esse momento de estudo nessa live, acendeu mais a sua atenção nesses fenômenos da vida, né, e pela palavra, e sempre vai ter perto de você pessoas que precisam desse conhecimento. E pelo compartilhamento também. Você pode compartilhar, né, pelo Facebook, né? Essa live eu gravo as lives a partir das 20 horas, às terças-feiras, nesse meu perfil, Adelino de Souza Lima, e depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube se chama Examinando Versículos Bíblicos. Não é Examinando as Escrituras, é Examinando Versículos Bíblicos, é o nome. E eu pediria que você pelo menos de vez em quando visitasse lá, para dar um clique lá no YouTube, porque o YouTube é complicado, né? Se não houver muito like, eles não põem o canal em evidência, né? Então eu preciso da sua ajuda nisso, que você visite o canal Examinando Versículos Bíblicos. Tem várias lives lá, talvez muitas você não assistiu, e dá o joinha, né? Se inscreva no canal, clique no botãozinho lá de inscrever-se e compartilhe para o bem de outras almas o que nós aprendemos aqui hoje.
E se permitir o Senhor nosso Deus, na terça-feira teremos mais. Se você gostou, amém. Vamos agradecer ao Senhor Deus. Deus bendito, Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, nós estamos agradecidos pelo privilégio que nos desse, meu Pai. Nós vivemos mais um dia e nós temos o privilégio novamente de o Senhor falar a Tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos as almas, meu Pai, que estudaram, que vão estudar a Tua palavra, essa live. Ajuda, meu Pai, para que consigam viver segundo a Tua palavra. Ajuda, meu Pai, para que tenham vida conjugal, vida familiar santa, meu Pai. E protege, meu Pai, os casamentos contra os ataques do mal, contra toda a obra do diabo, contra as obras de feitiçaria, os encantamentos, as magia negra e todo o mal, Senhor. Abençoa as famílias e também abençoa, meu Pai, as pessoas solteiras, as pessoas descasadas, meu Pai. Trabalha nas nossas vidas e faz, meu Pai, acontecer nas nossas vidas os sonhos do Senhor, porque os sonhos do Senhor para nós são muito melhores do que os nossos sonhos para nós mesmos, Senhor. Então, estamos, meu Pai, sujeitos à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, povo de Deus, graças a Deus. E para quem talvez vai receber um compartilhamento, quer saber, eu congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. A sede é aqui em São Paulo, na Vila Airosa, junto do Jaçanã, na rua Murilo Furtado, 849. Se você quiser aparecer, o Senhor Jesus vai gostar e nós também. E também os irmãos irão gostar se você aparecer numa das nossas filiais. Nós temos aqui na Vila Zilda, na Avenida Antonello da Messina, parece que é 731, perto da Igreja Católica, ali da Avenida Antonello da Messina. Temos na Vila Airosa, na Rua Colibris da Serra, 171. Na Rua Colibris da Serra, 171. E temos na cidade de Petrópolis, no centro da cidade de Petrópolis, na Rua Paulo Barbosa, 49. Você entra numa portinha, sobe a escadinha, né? E em todas as nossas igrejas você vai encontrar pastores dedicados a ajudar você a encontrar a porta para o céu, a encontrar a porta para o céu. E aplique seu coração nas Escrituras, porque o Senhor Jesus diz que a porta é estreita e poucos acertam ela, hein? Então, eu quero acertar com a porta da salvação e quero que você também e toda a sua casa, a sua família. Amém? Fique com Deus, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem daí, amém. Glória a Deus. Shalom Adonai.